Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC realizado pela Diretoria de Ensino de Capivari. Eu sou a Larissa, sou PCNP responsável pelos componentes de Ciências e Biologia aqui na diretoria e também sou o ponto focal do novo ensino médio. Então, por isso que eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito disso, tá? É um assunto novo, todos nós estamos sendo formados ainda para isso, né? Mas a gente resolveu trazer um ATPC falando sobre todas essas mudanças que vão acontecer no ensino médio, para vocês ficarem um pouco mais inteirados, para também acalmar os ânimos, né? Eu acho que assim, toda mudança, ela é complicada para todo mundo. Ano passado nós vivemos isso com os componentes do Inova, né, que foram inseridos na nossa rotina, porque antes projeto de vida eletivas era só da escola de tempo integral, então agora ela faz parte de todas as escolas e foi difícil para a gente se acostumar, para os professores entenderem como que funciona a dinâmica. Aí veio uma pandemia, nós não conseguimos colocar realmente aquilo em prática, né? Nós ainda estamos vivendo o ensino híbrido, então nós sabemos de todas as dificuldades que vocês, professores, principalmente no chão da escola, estão enfrentando nesse período, né? Mas a gente resolveu falar um pouquinho desse assunto para também deixar vocês um pouco mais calmos. Então, o novo ensino médio, ele está vindo para mudar um pouco a nossa visão que a gente tem do nosso aluno, né? A gente sabe que os alunos do ensino médio, eles são... É no ensino médio que tem uma maior evasão, é no ensino médio que os alunos desistem mais, né, da escola, do estudo, talvez para procurar um emprego ou porque ele não vê sentido naquilo para a vida dele. Então, esse novo ensino médio, ele vem com essa outra visão de aluno, de enxergar o aluno, né, do que a gente pode fazer na escola para trazer esse aluno um pouco mais para nós, para o nosso lado, para que ele entenda que a escola é importante para o dia a dia dele, para o futuro dele, né? Para que ele valorize as horas que ele fica na escola, para que ele interaja melhor com os professores, com as tarefas. E essa nova visão de ensino médio, ela vem para isso, para tentar estreitar os nossos laços com os nossos alunos. Então, o novo currículo para o ensino médio, nós já temos o documento orientador. Porém, ele vai ser implementado gradualmente a partir deste ano de 2021. O material novo será usado apenas para as primeiras séries do ensino médio. A segunda e a terceira continuarão usando os cadernos e a matriz do São Paulo Faz Escola. Então, a primeira mudança está aí, né? Eu acredito que os professores que dão aula no ensino médio, eles já conseguiram enxergar isso, eles já têm contato com o material, eles já viram que o material da primeira série está diferente do material das demais, né? O nome mudou, a estrutura do material mudou, os alunos estão usando esse caderninho novo, que se chama Currículo em Ação, né, na primeira série do ensino médio, e a segunda e a terceira ainda vai continuar com o material que eles estavam acostumados, que é o São Paulo Faz Escola. Por quê? Porque essa implementação vai ser gradual, então primeiro vai ser a primeira série do ensino médio, ano que vem, segunda série do ensino médio e 2023, terceira série do ensino médio. Mas essa mudança ela vai ser muito importante, ela vai ser bastante sentida pelos alunos e pelos professores, porque não vou dizer que é uma mudança radical, mas é uma mudança grandiosa, né, para eles e para os professores também. Então eu trouxe aqui para vocês o material em si, né, na formação a outra formação da diretoria, não foi da semana passada, foi na outra, né? Que a gente dá a formação na semana A. Nós já ensinamos vocês aonde estão os materiais, né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho
das habilidades essenciais. Então, as habilidades essenciais para o ensino médio, elas estão lá no site do Currículo Paulista. Aí nós temos as habilidades do Currículo Paulista 2021, que são todas as habilidades, né? Não só as essenciais. E aqui nós temos o caderno do aluno, também temos o caderno do professor, que eu não trouxe um print de tela para vocês, mas com certeza todos já entraram no site do Currículo Paulista, e o caderno do professor ele fica nessa mesma aba, tá? Por que eu trouxe esse print? Para ficar mais claro, né, deixar mais uma vez frisado que houve mudança apenas no material da primeira série do ensino médio, que virou Currículo em Ação. A gente consegue até ver a mudança dos nomes, eles separaram para ficar mais fácil para vocês, né, para o aluno identificar os cadernos. Então, a gente tem Currículo em Ação e São Paulo Fez Escola. Segunda e terceira série, São Paulo Fez Escola, e Currículo em Ação, primeira série do ensino médio. Então, a gente vai entrar agora um pouquinho dentro deste documento, né? Como que está mais ou menos organizado o documento do Currículo Paulista da etapa do ensino médio. No mesmo site onde nós encontramos os materiais de apoio, a gente encontra o documento do Currículo Paulista, né? Então, ali a gente tem as duas etapas. Vocês podem ver aí na tela a etapa da educação infantil e ensino fundamental, e ao lado a gente tem o acesso ao Currículo Paulista da etapa do ensino médio. Então, clicando ali, a gente vai abrir o Currículo Paulista da etapa do ensino médio. Todo aquele documento onde estão escritas as diretrizes, né, no que o Estado pensou, no que os professores que realizaram esse material, que fizeram esse material, pensaram na hora de redigir esse documento. Então, tem tudo aí dentro. Ele está dividido da seguinte forma: tem os fundamentos pedagógicos do Currículo Paulista e depois a organização curricular do ensino médio. Dentro dessa organização curricular, a gente tem a formação geral básica, né, as áreas do conhecimento, itinerários formativos e itinerários formativos integrados. Os itinerários formativos são a grande novidade do nosso novo ensino médio, a gente vai falar sobre eles aqui, tá? Para tentar dar um norte para vocês. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, fiquem tranquilos, mas é uma novidade que vem no nosso currículo. Então, a gente vai começar com o organizador curricular. Eu não trouxe todo o conteúdo do material, porque ele é super extenso, ele tem 300 páginas, né? Então, eu aconselho a todos vocês entrarem no site do Currículo Paulista, abrir esse documento e dar uma lida, né, nessa parte geral e depois na parte da área que vocês trabalham, para vocês ficarem por dentro de como está esse documento. Um fato importante, uma observação muito importante. A etapa do ensino médio está toda organizada por área do conhecimento. Com certeza vocês já devem ter visto isso também, né? Ele não está mais separado por componente curricular. Ele está organizado por áreas do conhecimento, inclusive as habilidades, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Tá? Então, agora, quando eu for procurar uma habilidade, ela vai estar por área. Então, uma habilidade de biologia, que é o meu componente, por exemplo, ele vai estar lá dentro da área de ciências da natureza. Tá? A gente vai entender melhor agora. Aqui é o código alfanumérico que eu trouxe para vocês, porque ele já traz aqui para gente esse código em área, e isso é muito importante. Então, a gente tem as primeiras letras que indicam a etapa, que é ensino médio. Esse número 13, o que ele está indicando para a gente? Que as habilidades podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio,
tá? Isso é muito importante. Vocês vão ver que o organizador curricular, ele só tem 13. Então, todas aquelas habilidades, elas podem ser desenvolvidas em todas as séries do ensino médio. Depois, né, lá dentro dos documentos, dentro do site do Currículo Paulista, ele traz as habilidades da primeira série do ensino médio separadinhas por bimestre, tá bom? Então, ali você tem acesso a isso. Só que dentro do documento, vocês vão ver que ele traz um documento inteiro, sem separação de série, porque eles fizeram uma organização nova para que essas habilidades possam ser trabalhadas em todas as séries. Ao lado, nós temos as letras, né, as sequências de letras que indicam os componentes curriculares e qual área é essa habilidade. Então, LGG são linguagens e suas tecnologias, LP é língua portuguesa, MAT matemática, CNT, ciências da natureza e suas tecnologias, e CHS, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente também teve uma mudança, né, na forma de fala. A gente pode ver que todos têm suas tecnologias, né? Porque a tecnologia não adianta, ela faz parte do nosso dia a dia agora, então ela foi adentrando dentro desse nosso currículo escrito, né? E foi sendo reformulado para ser usado com as suas tecnologias. Então, elas estão todas por área de conhecimento. Vocês vão ver que língua portuguesa e matemática, ela está separado. Matemática é uma área separada, mas língua portuguesa, ela está separada porque ela tem algumas habilidades complementares, tá? Quando vocês da área de linguagem forem dar uma olhadinha no documento orientador da etapa do ensino médio, vocês vão ver que no organizador curricular, ele traz todos os componentes da área de linguagens e depois ele traz umas habilidades específicas só de língua portuguesa, que são umas habilidades complementares, tá bom? E os últimos números, eles indicam a sequência da habilidade, mesmo que a gente já está acostumado a lidar com elas, né? Número 1, número 2 e assim por diante. Aí aqui a gente já traz um organizador curricular. Eu não trouxe tudo, como eu falei para vocês, né, gente? É um documento muito extenso, então eu fiz recortes para vocês identificarem as partes principais. Então aqui a gente tem um organizador curricular de ciências da natureza e suas tecnologias. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele é o da minha área, mas eu trouxe o exemplo de todos para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então aqui a gente tem a competência. O que é essa competência? É a competência da nossa base nacional, tá? Então, qual competência da minha base eu vou trabalhar? Então, é a número 1, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações. E não vou ler tudo, porque senão a gente vai ter uma TPC de 5 horas. Então, essa é a minha competência. Qual habilidade vai contemplar essa minha competência? A habilidade 101, né, que é analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, essa é a minha habilidade. De qual unidade temática é essa habilidade? Matéria e energia. E do lado, eu tenho os objetos de conhecimento. Todo o meu conteúdo, entre aspas, digamos assim, que eu posso trabalhar essa habilidade dentro dos 3 componentes, biologia, física e química,
Tá? Então, o organizador curricular, ele clareia muito as nossas ideias, né? Então, onde eu uso essa habilidade em biologia? Quando eu vou ensinar os alunos sobre fluxo de matéria e energia nas cadeias e teias alimentares, metabolismo energético, equilíbrio sistêmico do ecossistema, soluções para situações de ameaça ao equilíbrio do ecossistema. Então, todos esses conteúdos eu consigo trabalhar essa habilidade, né? Depois em física, em química, por exemplo, física, quando eu vou trabalhar conservação de energia, em química, quando eu vou trabalhar transformações químicas. Dentro desses componentes, quando eu for trabalhar esses conteúdos, eu consigo contemplar essa habilidade e essa competência, tá bom? Aqui eu trouxe outro recorte para vocês, que é de outra unidade temática, né? Então, aqui a gente já tem coisas diferentes. Vocês podem ver que a competência outra é a competência 2. A minha habilidade é outra também, claro. A minha unidade temática também é outra, que é Vida, Terra e Cosmos. E daí aqui eu trago exemplos novamente para vocês, né? O documento traz exemplos novamente de que em qual conteúdo de cada componente curricular eu consigo desenvolver essa habilidade no meu aluno e desenvolver essa competência. Então, a minha habilidade vai ser discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros, qualidades e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. Então, em biologia, onde que eu vou contemplar essa habilidade? Quando eu estiver trabalhando bioética, quando eu estiver trabalhando conservação e proteção da biodiversidade. Em física, quando que eu vou contemplar essa habilidade? Quando eu estiver trabalhando óptica, sensoriamento remoto da superfície da Terra, radiação eletromagnética. Em química, Larissa, onde que eu vou contemplar essa habilidade? Quando o professor estiver trabalhando química ambiental, políticas ambientais, parâmetros qualitativos e quantitativos dos gases poluentes na atmosfera e assim por diante, tá? E a nossa última unidade temática, que é o último exemplo que eu trouxe para vocês, de ciência da natureza, a gente vê de novo que a minha competência é diferente, já é a competência número 3. Minha habilidade mudou, a minha unidade temática mudou, que agora é tecnologia e linguagem científica, e dentro de cada componente curricular, onde eu vou trabalhar para o meu aluno desenvolver essa habilidade. Então, a gente pode ver um exemplo, né? Na habilidade de baixo, na 307, ela só consegue ser contemplada em física e química, ela não consegue ser contemplada em biologia, né? Isso acontece, vocês vão ver que isso acontece no nosso organizador curricular. Tem algumas habilidades que elas são contempladas em alguns componentes e em outros não. Mas a maioria é contemplada em todos os componentes da área, tá bom? Espero que esteja ficando um pouco mais claro para vocês esse nosso estudo, essas novidades, né? Mas o organizador curricular, ele ajuda bastante a gente a organizar as nossas ideias e conseguir enxergar onde nisso por área, né? Meu Deus, como que eu vou enxergar esse todo, que eu estou acostumado só a ver o meu componente, estou acostumado só a ver a biologia. Onde eu vou enxergar isso dentro do componente dos meus colegas, né? E o organizador ajuda a gente a ter essa visão. E eu trouxe para vocês um de linguagem, mais uma vez, né? O mesmo esquema, a gente tem uma competência, tem a nossa habilidade. O campo de atuação social é um outro nome aqui no de linguagens, né? Todos os campos de atuação social. E aqui a gente tem, dentro dos componentes curriculares, onde eu consigo desenvolver essa habilidade, que é compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos,
nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Onde eu vou desenvolver essa habilidade no meu aluno em arte? Trabalhando que conteúdo de arte eu desenvolvo essa habilidade? Processos de criação, patrimônio cultural, mediação cultural, educação física, ginástica de condicionamento e conscientização corporal, no esporte, língua portuguesa e língua inglesa. Apreciação, avaliação dos aspectos éticos, estéticos e políticos em textos, réplica, planejamento, produção e edição de textos orais e escritos e multissemióticos. Então, ele já traz para a gente aonde eu consigo desenvolver essa habilidade dentro de todos esses componentes curriculares. Mais um exemplo para vocês. Agora, um exemplo de ciências humanas, né? Para vocês identificarem. Eu não coloquei um exemplo de matemática, pessoal, porque matemática, ela é sozinha, ela não tem outros componentes curriculares junto, né? Então, não vai ter na parte de objetos de conhecimento esse direcionamento de onde eu vou trabalhar dentro dos componentes curriculares como tem nos outros. Então, esse de ciências humanas, vou trabalhar a competência da base A1, né? A habilidade que eu vou trabalhar é identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, dentro da onde? De que categoria? Tempo e espaço. Dentro dos meus componentes curriculares, em qual conteúdo eu vou desenvolver essa habilidade? Em filosofia, as origens da filosofia, os períodos e os campos de investigação. Em geografia, as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo. História, memória, cultura, identidade, diversidade, sociologia, padrões e normas de distintas sociedades. Não li tudo, porque senão a gente se estende muito, mas aqui tem vários exemplos, né? Então, essa visão fica muito mais clara para a gente quando a gente consegue ver esse organizador curricular no seu todo, e daí a gente consegue entender como vai ser feito esse trabalho por área, né? Isso daqui, ele traz uma visão nova até para os professores, né? De você trabalhar com o seu colega que é da sua área, mesmo sendo do componente diferente, para vocês se articularem na hora de passar, de fazer o aluno desenvolver essa habilidade, né? Isso é muito interessante também, não só para os alunos, quanto para os professores. Aqui a gente tem mais um exemplo, outra competência, outra habilidade, aqui é outro nome. Outra categoria, que é território e fronteira, e dentro dos componentes onde o professor consegue desenvolver essa habilidade. Espero que tenha ficado claro essa parte do organizador curricular, que agora é por área, e como vem sendo feita essa organização, né? Agora nós vamos entrar na parte dos itinerários formativos. Essa é a parte mais nova, mais assim, que está causando um pouco mais de preocupação nos professores, uma coisa que a gente não está acostumado realmente a fazer, né? Mas, explicando um pouco da organização para vocês, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, novamente, nós temos os códigos alfanuméricos, né? O organizador curricular dos itinerários formativos, ele também está no documento do ensino médio, tá, gente? Eu só não trouxe aqui para vocês, porque senão eu ia ter que fazer muitos recortes e ia ficar muito extenso. Porque eu ia ter que trazer um exemplo de todos, né? Para não puxar muito a sardinha para uma área só. Então, eu
aconselho vocês a irem darem uma olhada. Ele tem o organizador curricular de todas as áreas e também os itinerários formativos das áreas sozinhas e os integrados, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois. Então, é a mesma linha que a gente segue, né? Ensino médio, só que agora vai ser IF, que é itinerário formativo. Do que? Né? De alguma área. Então, a nomenclatura das áreas, ela continua igual do organizador curricular normal. Então, nós temos linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e nós temos a formação técnica profissional também. E a novidade dessa parte do itinerário formativo são nos números finais. Os números finais do organizador curricular do itinerário formativo, eles trazem para a gente o eixo estruturante daquele itinerário. Então, do 1 ao 3 é de investigação científica, depois do 4 ao 6, processos criativos, do 7 ao 9, mediação e intervenção sociocultural, e do 10 ao 12, empreendedorismo. Tá? A gente vai ver depois no documento orientador que lá na organização ele traz exemplos, né, de como esses itinerários vão ser trabalhados para fazer o aluno desenvolver esses eixos estruturantes, esses 12 eixos estruturantes. Eles são divididinhos em grupos de 3, tá bom? Então, qual a importância do aprofundamento curricular do itinerário formativo? Expandir aprendizados da formação geral básica, ampliar conhecimentos articulados com temas contemporâneos de acordo com os interesses dos estudantes, explorar potenciais e vocações, permitir ao estudante construir sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com o seu projeto de vida. Então, o projeto de vida, que é um componente do Inova, né, que nós começamos a trabalhar em todas as unidades escolares com ele no ano passado, ele é uma coisa primordial para a implementação desses itinerários formativos. Porque é através do projeto de vida dos alunos que vocês, professores, vão se organizar para oferecer os itinerários formativos que os alunos têm mais afinidade, do que os alunos gostariam de se aprofundar, tá? A gente vai falando e eu acho que vocês vão conseguindo visualizar isso ali dentro da sala de aula. Então, os itinerários formativos, eles podem ser de áreas separadas, que a gente já está acostumado, ou eles podem ser de áreas integradas, né? Por exemplo, linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, e assim por diante. Ou ele pode ser técnico, tá? Então, qual é a maior diferença que nós vamos ter a partir do ano de 2022 para os nossos alunos do ensino médio? Ah, Larissa, mas vai só começar no que vem e você já está falando já? Sim, porque vocês têm que começar a se organizar para isso, né? Vocês vão entender que nesse ano os alunos já precisam saber quais itinerários formativos os professores vão ofertar para ele no ano que vem. Então, o aluno da primeira série do ensino médio, ele já vai começar a ser instruído, preparado para essa mudança dele no ano de 2022, tá? Então, nós vamos ter 1.350 horas de itinerários formativos no período de 3 anos. Por que 3 anos, Larissa? Se vai começar a partir do ano que vem, da segunda série do ensino médio. Porque os componentes do Inova já fazem parte dos itinerários formativos, tá? Então, aqui eles estão divididos, né? Os componentes do Inova, eles vão ter um total de 450 horas nesses 3 anos.
E o aprofundamento curricular, ele vai ter 900 horas, isso no período de 2 anos, tá? Por quê? Porque ele vai ser implementado a partir da segunda série do ensino médio. Então, a primeira série do ensino médio, ela nunca vai ter aprofundamento curricular. Ela vai ter componentes do Inova, mas o aprofundamento curricular não. O aluno do ensino médio, ele só vai passar a ter aprofundamento curricular na segunda série do ensino médio, tá bom? Então, aqui fica mais fácil de vocês entenderem essas horas, como que vão funcionar. A primeira série do ensino médio, ela vai ter 900 horas de formação básica, 150 horas de itinerários formativos, que são os componentes do Inova Educação, no caso da primeira série do ensino médio, tá? Na segunda e na terceira série do ensino médio, a gente já consegue enxergar a mudança nas horas. Então, na segunda série, ele vai ter 600 horas de formação geral, 450 de itinerários, 150 de componentes do Inova e 300 de aprofundamento curricular. E no ensino médio, isso dobra, né? De 300 horas de aprofundamento curricular, ele passa para 600 horas de aprofundamento curricular. Meu Deus, Larissa, eu vou perder as minhas aulas? Não, tá, professor? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Por quê? A formação básica vai diminuir, porém, os itinerários formativos e os aprofundamentos curriculares, eles têm que ser oferecidos na escola dentro de todas as áreas do conhecimento, tá bom? A escola, ela não pode ofertar um itinerário formativo com um aprofundamento curricular, por exemplo, só de língua portuguesa, tá? A gente vai entendendo isso ao longo da apresentação. Então, aqui, eu vou passar no último slide, nesse daqui, que ele já tem as 3 séries do ensino médio, fica bem fácil a visualização de vocês. Então, vocês estão vendo que os alunos, eles vão ter 35 aulas em todos os anos, primeiro, segundo e terceiro. A única coisa que vai mudar é a quantidade de aulas de um e do outro. Então, primeira série, ele vai ter 30 de formação geral, que são dos componentes separados, como nós estamos acostumados, né? Uma aula, 2 aulas de biologia, 2 aulas de física e assim por diante. Nenhuma de aprofundamento e 5 aulas dos componentes do Inova. Na segunda série, ele vai diminuir as aulas da formação geral e ter 10 aulas de aprofundamento curricular, tá bom? Essas 10 aulas de aprofundamento curricular, elas são contempladas pelas áreas de conhecimento que já tem na escola, tá? A única coisa que vai mudar é que não vão ser a quantidade de aulas, na verdade. Então, por exemplo, ele vai ter uma aula de formação geral básica de biologia e depois a outra aula de biologia ele vai ter de aprofundamento curricular, tá? E na terceira série, aumenta o aprofundamento curricular. Mas vocês veem lá no final que a quantidade fica a mesma, a carga horária, tá? Então, o professor não precisa se preocupar. Nesse aprofundamento curricular, o que o aluno vai ter? O que a gente vai dar para o aluno, Larissa? Ele vai se aprofundar na área que ele tem mais afinidade, que é o projeto de vida dele. Então, o aluno, por exemplo, do segundo A, a aluna Maria, ela quer fazer enfermagem. Então, ela precisa de um aprofundamento na área de ciências da natureza. Então, ela vai fazer um aprofundamento nessa área, mas ela vai continuar tendo a aula dos outros componentes curriculares também, tá bom? A Joana, o projeto de vida dela é voltado para ciências humanas, então o aprofundamento dela vai ser em ciências humanas. Mas todas as áreas vão ser contempladas, tá? Então, a escola, ela tem que oferecer itinerários formativos de todas as áreas do conhecimento.
sendo eles sozinhos ou integrados. Então, cada uma das opções de aprofundamento curricular será composta por 6 unidades curriculares. Os estudantes terão 2 na segunda série e 4 na terceira série. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor isso. Na segunda série, no primeiro semestre, o aluno vai fazer ali a primeira unidade curricular. Dentro dessa unidade curricular tem vários componentes, tá, pessoal? Então, no segundo semestre ele vai fazer outra, e na terceira série do ensino médio ele vai fazer 2 no primeiro e 2 no segundo. Então, aqui, ó, a gente consegue ver um itinerário formativo, olha como fica um pouco mais claro, tá? De ciências da natureza. Vocês vão olhar no quadro e já vão ver direto que os 4 componentes estão sendo contemplados nesse itinerário de ciências da natureza, né? Então, nós temos um componente curricular para todos os professores da área. Tem professor de química, física e biologia. O que vai mudar? A forma como isso vai ser dado, né? O professor de ensino médio, ele precisa começar a voltar o seu olhar para fazer aulas um pouco mais dinâmicas, aulas voltadas para projetos, aulas voltadas com uma interação maior com o seu aluno do ensino médio, aulas que vão fazer com que o aluno seja um pouco mais autônomo, um pouco mais protagonista. Então, o que vai mudar é que o professor ele não vai dar um conteúdo, né? Ele vai dar uma coisa um pouco mais específica do seu componente curricular. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem diferentes fontes de energia. Então, esse componente curricular, ele vai ser dado em 2 aulas de 30 minutos pelo professor de física, tá? Então, a gente vai ver aqui que são 10 aulas semanais. São 10 aulas que esse itinerário formativo contempla, por exemplo. Então, 2 aulas de meia hora por semana pelo professor de física ou de biologia, caso não tenha um professor de física para dar esse componente curricular. Eu vou passar para esse de baixo só para vocês terem ideia do que eu vou falar agora. Microbiologia aplicada, por exemplo, é um outro componente curricular. De microbiologia aplicada, o aluno vai ter 3 aulas de 45 minutos. Então, ele vai ter uma aula a mais do que as diferentes fontes de energia e um pouquinho de tempo a mais. Por quê? Porque o professor, junto com os pares e junto com a equipe gestora, vocês vão fazer essa divisão e vão ver qual componente curricular demanda um pouco mais de aulas ou um pouco menos e o tempo. Quem vai fazer toda essa organização vai ser o professor e a equipe gestora, tá bom? Então, vamos lá para o microbiologia aplicada. Quem vai dar essa aula para o aluno? Vocês estão vendo que é um conteúdo de biologia, mas ele é muito específico, ele é muito aprofundado ali dentro da microbiologia, né? Então, o professor de biologia, ele vai saber dar essa aula de forma excelente, ele vai saber na ponta da língua. Para quem eu posso dar essa aula, esse componente curricular, se eu não tiver um professor de biologia? Para um professor de química. Eu posso atribuir essa aula para um professor de física, essa aula com esse componente específico de microbiologia aplicada. Não dá, porque o professor de física ele não vai ter propriedade para falar sobre microbiologia aplicada para um aluno, né? Porque ele realmente não tem isso no seu curso superior. Ele não tem esse aprofundamento ali dentro, né? Então, toda essa organização de quais itinerários serão ofertados, quais componentes dentro desse itinerário serão ofertados, os nomes, os títulos, eles vão ser feitos pelos professores juntamente com a equipe gestora. Como que eu tenho essa ideia de que componente curricular eu ofereço para o meu aluno? Dando uma olhadinha no projeto de vida dos meus alunos, tá?
Parece uma coisa muito mirabolante, gente, mas eu acho que a hora que a gente realmente sentar para prestar atenção e fazer, vai ser um pouco mais fácil. Mas essa conversa entre os colegas de área, ela vai ser essencial para a formação dos itinerários. Aqui nós temos outro exemplo de ciências humanas. A mesma coisa, pessoal, olha, vocês estão vendo, dentro de um itinerário de ciências humanas, ele trouxe componentes curriculares que estão contemplando todos, a área inteira, todos os componentes, tá? Então eu tenho aqui, 4 componentes curriculares, um de cada componente. Um de filosofia, um de geografia, um de história, um de sociologia, tá? E do lado eu ainda tenho para qual professor eu posso atribuir se eu não tiver um professor prioritário para dar esse componente curricular. Então é a mesma coisa, né? Eu escolhi ali cultura e consumo, relações geopolíticas e globalização. Qual componente vai ter mais hora ou menos hora, isso vai ser acordado entre os colegas da área na hora de fazer a montagem desse itinerário formativo. Então, vamos lá. Meu aluno vai fazer um itinerário formativo de ciências humanas. Eu escolhi um itinerário formativo de ciências humanas. Eu tenho que fazer todos esses componentes curriculares. Tá ficando um pouco mais claro? Eu acredito que eu acho, pelo menos eu espero, né? Que tenha dado um pouco mais de luz. Então, o aluno do segundo ano A, a Joana, que ela já queria fazer ciências humanas, ela vai fazer o itinerário de ciências humanas e vai fazer todos esses componentes curriculares. Ela vai ter essas 10 aulas dentro do itinerário de ciências humanas, cada componente curricular dado por um professor, tá? Então, essa história de que vai diminuir a aula, o professor vai perder a aula, não, gente, não vai, tá? O que vai mudar é a organização de como isso vai ser ofertado para o aluno, tá bom? O itinerário formativo, ele é realmente um aprofundamento curricular um pouco mais de interação com o aluno, né? Eu não sei se vocês já deram uma olhada nos livros para a escolha do PNLD 2021 e a gente consegue enxergar essa mudança do ensino médio nitidamente nos livros que foram para a nossa escola, né? Os livros, eles foram reformulados e foram feitos em cima de projetos integradores, né? Nesses projetos integradores dos livros, eles contemplam várias áreas em um projeto só. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente já está vendo essa mudança, dessa conversa entre as áreas para oferecer alguma coisa um pouco mais interessante, um pouco mais atrativa para o aluno do ensino médio. Em 2021, todos os estudantes da primeira série passarão por um processo de escolha de qual aprofundamento curricular seguir, mediante as opções ofertadas pela escola, definidas a partir da sua capacidade física e seu quadro de professores. Então, é isso que eu falei para vocês. Qual itinerário formativo, qual aprofundamento vai ser ofertado, isso vai ser uma decisão dos professores com a equipe gestora, tá bom? Todas as escolas devem ofertar, no mínimo, 2 opções de aprofundamento curricular. Além disso, todas as áreas do conhecimento devem estar contempladas nas opções ofertadas pela escola. Ou seja, se a escola ofertar apenas 2 opções, deverão ser 2 aprofundamentos integrados. O que são aprofundamentos integrados, Larissa? De áreas integradas. Então, por exemplo, a nossa escola é pequena, a gente vai ter que ofertar itinerários formativos integrados. Então, eu vou ofertar um itinerário formativo de ciências da natureza com matemática, por exemplo. Naqueles aprofundamentos curriculares,
eles têm que ser integrados. Os professores, eles precisam trabalhar juntos para ofertar o aprofundamento curricular para o aluno, tá bom? Professor da área de ciências da natureza e professor da área de matemática. Se a escola é maior e consegue oferecer das áreas sozinhas, aí os professores de cada área vão trabalhar juntos. Ciências da natureza vai trabalhar professor de química, física e biologia, né? Matemática vai trabalhar sozinha, que ela é uma área sozinha, linguagens e ciências humanas, assim por diante. Então, os itinerários formativos, 2 aprofundamentos integrados que contemplem todas as áreas do conhecimento. Então, não se preocupem que todas as áreas do conhecimento e componentes vão ser trabalhados na unidade escolar, tá bom? Então, antes de finalizar, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Isso é uma formação inicial, tá, pessoal? Não fiquem nervosos, nós não tivemos todas as formações ainda, mas é muito importante começar a ter essa fala de mudança do ensino médio, porque o professor que dá aula no ensino médio, ele precisa começar a se reinventar um pouquinho mais, né? Nós já passamos por todo esse período de se reinventar, de aprender coisas novas na pandemia, mas o professor do ensino médio, ele precisa começar a ter esse outro olhar, a trabalhar por área, a desenvolver o protagonismo do aluno, a fazer com que o aluno se interesse um pouco mais. E esse aprofundamento curricular, os itinerários formativos, essa mudança no material, ela vem toda, né, junta, em conjunto, para ajudar no desenvolvimento desse nosso adolescente que cursa o ensino médio, né? Para a gente tentar diminuir a evasão, para a gente tentar aumentar o engajamento desses alunos nas aulas, nas avaliações externas, e tentar fazer com que esse aluno saia da escola um pouco mais preparado para um curso superior, para o mercado de trabalho. Então, é o nosso papel, né? Nós somos educadores. Eu acho que todos os educadores, eles realmente têm um dom dentro de si, né? Que é o dom de querer transformar. A gente transforma aquele adolescente e eu acho que a gente tem que tentar transformá-lo sempre para melhor. Essa nova visão do ensino médio, ela vem nessa mudança para isso, para fazer com que o nosso adolescente ele consiga entender, né, o mundo, como que funcionam as coisas, onde ele precisa focar mais, dependendo do projeto de vida dele, para ele entender que ele precisa realmente pensar no seu futuro, no que ele vai querer, onde ele vai querer estar daqui 10 anos. Então, essa mudança, ela vem com essa linha de pensamento. Então, muito obrigado. Uma frase que é muito pertinente ao nosso momento, onde coisas novas podem ser feitas, novos sonhos podem nascer. E é isso, né? A gente precisa fazer os sonhos dos nossos alunos realmente crescerem a ponto deles quererem firmemente realizar aquilo. Nós estamos em formação, isso é novo para todo mundo, né? Para a diretoria de ensino, para as escolas, para os professores, para a equipe gestora. Então, a gente está passando por essa mudança de momento todos juntos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato aqui na diretoria de ensino. Não vou saber responder tudo, é claro, né? Mas o que eu souber falar para vocês, tentar clarear um pouco e ajudá-los, vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Muito obrigada a todos, um excelente dia de trabalho, até a próxima formação. Olá, professores coordenadores do Núcleo Pedagógico. Estamos aqui para mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari e o tema que nós vamos abordar hoje será as avaliações externas. Então, o que eu pretendo é conversar um pouco
sobre essas avaliações. Por isso que o título que foi colocado é um breve comentário sobre as avaliações externas que serão aplicadas no primeiro bimestre. Tá? Então, em cima disso, é o que nós vamos conversar um pouco no dia de hoje. Nós sabemos que nós temos muitas avaliações, a escola promove avaliações e a SEDUC, a Secretaria da Educação, no movimento que vem vindo ao longo do tempo, está mandando também muitas avaliações para as escolas, né? Então, nós chamamos de avaliações externas. Então, vamos entender um pouquinho como que acontece esse movimento dessas avaliações. Algumas avaliações que virão ao longo desse mês de março, tá? Então, quais são as avaliações que nós vamos... Primeiro vamos dar uma olhada o que aconteceu no final do ano passado, tá? Então nós temos duas últimas avaliações que aparecem no CAED, tá? Então o CAED é uma plataforma, acho que todos os professores já conhecem essa plataforma que trabalhou ano passado, mas nós temos muitos professores novos que estão entrando na rede de ensino esse ano. Então é importante que eles tenham noção, né, de como funciona o CAED, essa plataforma que o governo implantou desde o ano passado. Se nós entrarmos e formos lá no CAED, nós vamos ver as duas últimas avaliações que estão lá, inseridas lá. Avaliação diagnóstica e avaliação do terceiro bimestre, que também conhecida como AAP, tá? Avaliação que estão lá dentro e tem todos os resultados lá dentro do CAED. Tá? Então é importante que vocês entrem lá na plataforma CAED, através do SED, verifiquem, né, os resultados que foram obtidos no final do ano passado. Então, vocês entrando lá na plataforma CAED, vocês vão ver a avaliação do terceiro bimestre e a avaliação diagnóstica de 2020. Então, lembrem, né, que no ano passado essas avaliações foram feitas muito uma perto da outra. Isso não vai ser diferente agora, tá? Então, vocês vão perceber que mesmo no, no cronograma que eu vou apresentar para vocês, nós vamos ter uma avaliação na sequência da outra. Por isso, a importância da escola, junto com os professores, se programarem para isso. Tá? Então, entrando lá no CAED, vocês vão poder escolher uma ou outra, né, ou as duas, para fazer a verificação, né, de como foram, ou quais foram os resultados obtidos nessas avaliações externas. Tá? É importante que vocês verifiquem, é importante que vocês tenham uma ideia geral, né, de como os alunos entraram, fizeram e quais as habilidades que eles não conseguiram alcançar ao longo do ano de 2020. Lembrando e já sabendo, né, que 2020 foi um ano totalmente atípico, né? Então, os alunos estavam remotos, uma parte dos professores também. Então, nós temos que ter esse olhar quando nós vamos aferir os resultados. Coloquei aqui uma pequena legenda que aparece lá no CAED para que vocês tenham uma noção e façam a verificação, né? É dessa forma que aparece lá. Se o aluno acertou menos de 25% das questões, ele está categorizado como muito baixo, tá? O desempenho dele. De 26% a 50% de acerto é baixo.
de 51% a 75% de acerto, médio, e acima de 75%, alto. Então, o que nós recomendo que vocês façam, né, ou se já não o fizeram, é dar uma olhada, né, dentro do CAED, quais aqueles alunos, né, que estão com o desempenho muito baixo. Ah, mas por quê? Pode ser que ele não quis fazer. Mesmo ele não querendo fazer, ou fez de qualquer jeito, muita gente até fala, e pode ser que aconteceu mesmo dessa forma, é importante saber qual é esse aluno, né? E até fazer uma comparação com as duas avaliações que foram feitas. Tá? Então você tem essa fórmula e consegue perceber e achar dentro do CAED qual é esse aluno, né? E mais ainda, você consegue verificar qual é a habilidade que ele não alcançou. Né? Ah, eu vou ter que voltar e ver todas essas habilidades que ele não alcançou? Não, muitas dessas habilidades ele já está vendo no Aprender Sempre. Tá? Então, nós estamos trabalhando e vendo aqui língua portuguesa e matemática nesse caso, né? Para quem foi destinado essas avaliações. Então, é importante que você localize e verifique qual é esse aluno, se realmente ele não fez, não conseguiu fazer, tá? Se essas habilidades estão sendo contempladas, né, no Aprender Sempre. Então, o professor ele tem esse exercício, né, que vai ter que ser feito ao longo do tempo. E nessas novas avaliações que estão chegando, vai continuar dessa forma. Então, você consegue fazer essa mensuração dos resultados que os alunos estão obtendo ao longo do ano. Então, eles comentaram no ano passado a necessidade de se iniciar mesmo em 2020 para que a gente conseguisse ter um pouco de acesso, né, ao CAED, a forma como eles estão colocando os resultados, e os professores que eu tenho conversado, né, e eu percebo isso também, que é uma forma muito simples de localizar, né, diferente um pouco daquela plataforma do Foco Aprendizagem, que era um pouco mais complicada de buscar os resultados, buscar as habilidades que os alunos não estavam alcançando. Então, se você não fez ainda, não foi no CAED, não procurou esses resultados, é interessante que você o faça, tá? Para perceber, entender, né? Porque você vai fazer uso esse ano. Né? Então, se não todos, a maior parte das atividades vão estar dentro do CAED. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, mas é importante que você tenha esse acesso, né? Consiga perceber. Inclusive, se você entrar no CAED, eles estão disponibilizando um curso para você poder entender um pouco como feito os resultados, né, para poder buscar e ter o melhor desempenho, né, sempre pensando no aluno. Isso dentro do CAED também você vai poder verificar, né, que eu coloquei aqui, fiz um print da tela, encontrar os alunos com desempenho muito baixo. Então, nesse caso aqui, eu apenas fiz o detalhamento, né, por cidade e busquei um ano, né, qualquer, aí sexto ano, acredito que seja o sexto ano. Vocês vão perceber que está por cidade, né? Você tem o percentual de acertos, você tem o número de alunos que estão em atenção, né? Ou muita atenção, né? E as habilidades aqui na frente. Então, essa tela vai correr, né, lá no CAED, e você tem a porcentagem do que eles conseguiram realizar ou não conseguiram realizar. Vocês vão perceber quais são os alunos, aqui no caso, por cidade. Mas se você clicar em cima da cidade, você vai ver a escola. Se você clicar em cima da escola, você vai ver o aluno. Tá? Então você tem acesso ao nome do aluno e como foi o desempenho dele ao longo
dessa avaliação que ele fez. Nesse caso, as duas avaliações que eu mostrei para vocês logo no início. Bom, então eu fiz uma retomada, né, do que nós fizemos no final do ano passado, os professores realizaram junto com os alunos, aquele movimento mesmo de busca ativa, de correr atrás do aluno para que ele pudesse fazer. Confesso que foi até muito desgastante para os professores naquele momento, mas a oportunidade agora é de se fazer uma programação dentro da escola para que não aconteça aquele tumulto de uma avaliação em cima da outra, né? Lógico que vamos ter avaliações em sequência, mas a gente tem que se programar dentro da escola, diante do que nós temos, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira essas avaliações. Então, o que nós teremos em termos de avaliações externas nesse primeiro bimestre? Então, no primeiro bimestre, para diagnosticar o que os estudantes já sabem, quais são as principais habilidades que precisam de apoio no seu desenvolvimento, estão previstas avaliação diagnóstica de entrada, a ADE, avaliação de aprendizagem em processo, a AAP, e as sequências digitais, tá, de atividades. Então, são essas três avaliações que estão programadas. E vocês vão perceber, né, se já foi, provavelmente até já foi comentado pelos professores coordenadores, né, uma programação em cima dessas avaliações. Tá? Então, são três, né, avaliações externas: a ADE, a AAP e as sequências digitais. Então, essas três atividades que estão programadas para que que os alunos realizem. Então, para isso vai precisar, né, de todos os professores, vão precisar dos professores coordenadores, né, integrados para que os alunos possam, né, realizar essas atividades, essas avaliações. Ah, mas é muita avaliação, né, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Percebam que e até a escola tem as avaliações dela, né? Então, isso não continuem fazendo as suas avaliações, mas dentro das avaliações, incluam essas já. Vocês já estão sabendo, né, algum tempo já, que nós teríamos essas avaliações. Então, aproveitem essas avaliações até em termos de mensurar alguma nota para os alunos. É importante isso. Então, aproveite o que vai vir, é necessário ser feito, tá? Então, não tem como, né, os alunos não fazerem essas avaliações. É importante que os alunos façam as suas avaliações, os seus trabalhos ao longo do bimestre, tá? Então, tudo acho que vai vir, está vindo, né, para cooperar, né? E até em termos de resultados, né, que eu comentei com vocês nas telas passadas. Então, o que se pretende com a avaliação diagnóstica de entrada? A avaliação ADE, ele vai contribuir para identificar o que o aluno domina em termos, ou tem domínio em termos de habilidades essenciais, tá? No início do ano letivo. Então, o que ele trouxe do ano passado, né, em termos de habilidades essenciais? Lógico, mais uma vez, nós sabemos como foi o ano passado. Tá? Mesmo assim, é importante que essa avaliação demonstre a realidade do que o aluno aprendeu ou não aprendeu, em termos de habilidades essenciais. Tá? Então, é importante que a gente consiga avaliar essas habilidades. Nós temos também avaliação de aprendizagem em processo, AP. O que ele vai fazer? Vai contribuir para identificar o quanto os estudantes avançaram no desenvolvimento das habilidades essenciais no primeiro bimestre. Então, você já está trabalhando o caderno Aprender Sempre, né? Então, nós sabemos que ele já está trabalhando, já recebeu o caderno e uma grande parte dos professores já estão trabalhando as atividades dentro desse caderno. O Centro de Mídias também está
trabalhando. Então, o que o estudante está conseguindo absorver, né, dessas atividades, dessas aulas que estão sendo oferecidas para o aluno. Então, a AP ela vai contribuir para isso. Tá? A gente vai conseguir verificar dentro do ano, dentro do bimestre, o que ele está conseguindo aprender. Ah, mas o primeiro bimestre teve 2 semanas que nós fizemos o acolhimento. Não importa, né? Algumas atividades foram feitas durante o primeiro bimestre, né? Está sendo feito, está sendo realizado. O aluno, ou uma grande parte dos alunos, estão assistindo o centro de mídias. Então, ele tem condição de verificar, nós queremos ter essa verificação, né, do que ele está conseguindo aprender em termos de habilidades essenciais. Então, é importante para o professor ter essa visão. Né? Ah, ele não aprendeu nada, aprendeu pouco, aprendeu muito. Né? Você vai ter isso. Né? Nós vamos ter isso em mãos para poder olhar para frente e ver o que o aluno vai precisar aprender a mais, né? Em termos dessas habilidades essenciais. E as sequências digitais das atividades são realizadas ao longo do bimestre, né? Sequências digitais. Essas, no ano passado, ela já foi feita dentro do CAED. Né? Então, da mesma forma, a gente vai fazer essa verificação das habilidades essenciais desenvolvidas pelo Aprender Sempre, trabalhadas até o momento da avaliação, né, do ano letivo. Então, ao longo do tempo, vai aparecendo essas atividades digitais, né, nessas sequências digitais de atividades. Então, 3 situações, 3, vamos chamar de avaliações, para verificação, para identificação do domínio do aluno em relação às habilidades essenciais. No caso, né, mais diretamente, de língua portuguesa e matemática. O que acontece a avaliação? A avaliação cumpre um papel formativo de identificar ao longo do processo as dificuldades e avanços na aprendizagem dos estudantes, fornecendo informações para o professor planejar as intervenções pedagógicas. Então, é esse o olhar que nós temos que ter em relação às avaliações. As avaliações internas, tá, que o professor faz, a escola promove, e essas avaliações externas. Né? Então, nós temos que aproveitar. As avaliações estão aí, estão chegando. O ano passado nós já tivemos algumas. Né? Então, nós vamos ter que olhar para essas avaliações e tirar todas as informações que são importantes para que a gente consiga fazer essas intervenções pedagógicas, mudanças de rumos, né, ou formas de aplicação das aulas, né, entender através desses dados, né, como nós podemos olhar para frente, mudar os nossos objetivos em relação às aulas que nós estamos dando. Tá? Nós temos, é importante repensar, né, como que nós podemos fazer através dos dados obtidos. Por isso, mais uma vez, que eu peço aos professores coordenadores que investiguem, né, no próprio CAED como foi as avaliações anteriores, no final do ano, né, para que vocês já tenham acesso a isso e possam fazer esse equilíbrio com as avaliações que estão vindo, né, agora no primeiro bimestre, e então, provavelmente agora, né, já vai ser entregue no começo de março. Tá? Então, nós temos bastante coisas, né, para serem feitas. Então, é importante que o professor esteja preparado para isso, não seja pego de surpresa em relação ao que vai acontecer, o que está acontecendo. Então, professor coordenador, a importância de estar sempre informando os professores em relação a isso. Uma outra coisa importante que todos os professores coordenadores, os professores,
entrem no site da DE, da Diretoria de Ensino, e vejam os comunicados, né? Nós temos vários comunicados lá, e muitos dos comunicados que são do núcleo pedagógico interessa ao professor também. Então, esse é o nosso meio oficial de passar as informações para os professores, coordenadores e para os professores. O professor tem acesso a isso. Então, se está lá nos comunicados, né, o núcleo pedagógico passando essas informações, é um meio oficial, né? Então, hoje, com os grupos são formados, chegam informações de todos os lados, né? Mas se atentem aos comunicados oficiais, tá? Isso ajuda bastante. Vamos andar um pouquinho mais. As datas das aplicações. Deixa eu só voltar um pouquinho. Nós temos as datas que foram colocadas. Depois eu volto o PPT um pouquinho mais para dar sequência do que nós estamos falando. Avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica é para o primeiro ano do ensino fundamental, que nós não temos na nossa rede, que vai ser aplicado até terceira série do ensino médio. Tá? Então, ela está marcada para o dia 1 ao dia 26 de março. Tá? Então, já está aqui com a alteração que veio. Nós temos até um comunicado alterando essas datas aqui. Chegando, a DE já é distribuída para as escolas, né? E aí vai ser feita uma programação dentro da escola para a aplicação dessas avaliações. Mas pode ser colocado em PDF? Bom, o PDF vai ser disponibilizado a partir do momento que chegar as avaliações escritas, as avaliações físicas. Então, a partir do momento que chegar e tiver dentro do prazo, né, para se fazer essas avaliações, a SEDUC vai disponibilizar o PDF para as escolas. Então, vai ter, né, essas em PDF também, pensando nos alunos que não estão indo na escola. Então, avalia as habilidades essenciais do currículo no percurso anterior. Depois, nós temos a sequência digital de atividades, de 8 a 26 de março, do quarto ano. Então, vai abranger todo os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Então, o que ele vai buscar como resultado? As sequências didáticas da atividade 1, do Aprender Sempre. Tá? Então, ele vai focar na sequência didática de atividade 1, do Aprender Sempre. A AP, Avaliação de Aprendizagem e Processo, também do primeiro ano à terceira série. Então, vai abranger todos os nossos alunos, de 22 de março a 9 de abril. Né? Avalia as habilidades essenciais do primeiro bimestre. Então, vai pegar todas as habilidades essenciais que foram trabalhadas no centro de mídia, o professor trabalhou, e vai fazer essa verificação. E depois nós já temos a sequência digital, né, em cima das atividades 2 e 3. Então, percebo que já tem uma programação. E é importante que o professor, ao longo desse ano, consiga se adequar em cima dessas sequências de atividades. Tá? Então, ele tem o caderninho Aprender Sempre, né? O aluno tem esse caderno em mãos e tentar conseguir, né, chegar o mais próximo possível em cima dessas atividades que estão sendo cobradas. Para quê? Para que você tenha um resultado real. Né? Não tem sentido o aluno fazer uma atividade dentro da AP ou dentro da sequência digital, né, que ele não viu. Então, é importante que ele consiga fazer essas atividades em cima do que ele estudou. Né? Esse é o que nós esperamos, é o que nós temos, né, como planejado. Né?
Então, é importante que a gente consiga fazer dessa forma. Onde digitar as respostas da ADE? Tá? Então, em cima do comunicado 93 e 131, ele fala: os cadernos de prova contam com folhas de resposta para a utilização do aplicativo Leitor Resposta. Então, vai vir o aplicativo Leitor Resposta para facilitar, né, a colocação das respostas aonde? No SARA, tá? Otimizando a inserção dos resultados na Secretaria de Escola Digital, na sede, aberta para esse fim até 24 de março, alterado agora para o dia 31 de março. Finda a aplicação da digitação dos resultados, estes migrarão para a plataforma CAED, que oportunamente disponibilizará as respectivas devolutivas analíticas e pedagógicas, da forma como nós temos hoje, lá no CAED. Então, depois da aplicação, quando chegar no momento de colocar os resultados, aonde que você vai? Você vai no SARA e lá você vai digitar, né? A escola vai se programar como que vai ser feito isso, vai digitar no SARA. E no SARA, depois que for digitado essas avaliações, tem um prazo para isso, eles vão migrar para o CAED, onde vão apresentar os resultados da forma como nós estamos conhecendo e vendo. São essas as informações que nós temos em relação a isso. Tá? Então, pode mudar alguma coisa? Pode mudar. Tá? Se tiver alguma mudança, nós vamos comunicar através dos meios oficiais, através dos comunicados que nós colocamos lá e depois disparamos para todas as escolas. Tá? Então, se fala muito como que vai ser feito, que não tem como, né? Como que a gente vai conseguir fazer isso, de que forma vai ser digitado. No momento oportuno para isso, eles vão mandando resoluções que vai abrindo, né, nosso campo de visão de como vai ser feito isso. Então, a gente tem que se segurar um pouquinho, né, e conforme for aparecendo as situações, vai se resolvendo. Tá? Então, é dessa forma como que a gente vai ter que trabalhar. Não tem de outra forma como trabalhar. Agradeço muito, né, a paciência de vocês. Agradeço muito a participação de todos, professores coordenadores, e até uma próxima.